E vamos para mais um dia. Uma graça de Deus está hoje falando sobre adoção, sobre família, sobre realidade nua e crua. Doa quem doer, a verdade sempre é melhor ser dita. E principalmente quando envolve família. E é por isso que eu quero agradecer imensamente você que nos acompanha. E graças a Deus, o convidado já esteve aqui em família e já foi tão bom que nós retornamos com ele. E obrigado, Digão, por ter vindo hoje aí Obrigado eu pelo convite. para estar gastando tempo, literalmente. Ganhando tempo, né? Falar de família, falar de adoção, falar de criança é ganhar tempo, não é perder, né? De maneira alguma. A única coisa que a gente perde é o tempo, literalmente, que passa e a gente fica ali. Passa mais devagar, por favor. E eu tava falando isso essa semana com um amigo meu, e pra você que nos vê, aproveitar o tempo. Porque eu não sabia que passava tão rápido. Você com a sua pequena, eu vejo lá também de vez em quando, agora como é gostoso ver o pai e a família brincando, porque não vai voltar esse tempo, né? Passa muito rápido, cara. É uma loucura isso. Minha pequena tá fazendo 3 anos. Parece que foi literalmente ontem que a gente resolveu. Literalmente entrar na fila da adoção. Um processo longo, claro, né? 4 anos, 7 meses, mas depois que ela chegou, 3 anos já que ela tá aqui com a gente. Já fez 3 anos também que ela chegou para nós, o pessoal que tá escutando agora, às vezes alguém não viu o podcast. Ela chegou pra gente com 1 mês, mas passa muito rápido, cara. Às vezes eu pego assim, eu me pego sentado ali deitado, às vezes ela vai pra cama deitar, eu olho, minha esposa, no meio da noite, eu olho e falo, não vou mandar sair daqui não, porque isso aqui vai durar muito pouco. Eu vou aproveitar isso aqui, fica ali cuidando. Vai acabar, cara. Olha, eu pensava, Não, eu colocava, não, vai deitar. Eu também tô nessa agora. O meu maior já tá com 12, e o Felipinho às vezes, a Maria vem, pai, posso deitar aí? Pode, filho. Fica aí, pode ficar. Daqui a pouco já arruma um namorado, daqui a pouco já resolve casar e a gente vai ficar. Eu vou estragar os netos daí. Vai sentindo a saudade, eu falo. Vai, saudade. Uma coisa que eu falo, a torcicolo pode passar, mas a saudade desse momento ali de ficar junto vai custar bem mais pra passar. Não, então eu aproveito mesmo. E já que você me falou do processo, e aí eu quero entrar com o pé na porta mesmo assim, pra não perder tempo, pra literalmente aproveitar você. E aí eu olho pra você e falo, além de pai, professor, formado em advocacia também agora? Formado em Direito, vai fazer 6 meses, 7 meses, uma coisa assim. Sensacional. Então vamos falar sem muita delonga, sem medo. Você me fala esse dia eu tava conversando com o pai e falou assim, Matheus, eu desisti de adotar porque demorou. E aí eu quero entrar nesse mérito do processo contigo. É demorado, não é demorado? É preciso, não é preciso? Pra que essa loucura de ficar... Muita papel... É isso que eu escuto. Acho que a grande questão que a gente tem que se perguntar é assim, eu quero ser pai pra quê? Eu quero entrar na fila de adoção pra quê? É pra ser pai? Tá. Então se é pra ser pai... você tem que estar preparado. Eu acho que o pai adotivo ele carrega uma carga a mais do que o pai biológico. O pai biológico pode acontecer por casualidade. Teve uma relação, ou não toma medicamento, enfim, vai lá e o filho nasce, enfim. Não é uma escolha. Não é escolha. Ser pai adotivo é escolha. Cara, se é uma escolha, a gente tem que literalmente purgar essa escolha e saber o que está acontecendo. Purgar, que eu falo no sentido de purgar o tempo mesmo. Eu ouço também muito comum eu escutar falar assim, o processo de adoção é muito burocrático. Processo não. O processo é curtíssimo. Com 3 meses você já está habilitado a ser pai. O que demora é o prazo entre eu estar habilitado, que é habilitação, porque você entra num cadastro nacional. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse cadastro, para entender mais. Existe de fato um cadastro das crianças? Nacional, cadastro de criança nacional, interligado, para todos os estados do Brasil. Sensacional. Então, quando você entra na fila para onde você quer. Depois a gente, ao longo da conversa, eu vou explicar um pouco melhor. Eu olhando de fora parece, desculpa, como todo bom brasileiro, né? A gente não mergulha a fundo. E aí, se depois você puder vamos tatear, passo a passo pra gente entender, porque de repente pode tirar dúvida de muitas pessoas. E voltando ao assunto, é uma escolha. E já que é uma escolha, deixa o tempo passar. É necessário ter esse tempo para você até refletir. Que espécie de pai e mãe você quer ser? Espécie no sentido assim, o que eu vou fazer para ser um bom pai, cara? O que eu tenho que fazer para ser uma boa mãe, sabe? E com relação ao tempo,
Eu acho que no Brasil, se for analisar, não é tão longo assim. Isso depende muito de local para local, né? Sim. Por mais que é um cadastro nacional, mas ele tem suas características locais, né? Você pode escolher, por exemplo, estados onde você quer adotar. Eu opto por isso? Pode, na hora da adoção. Mas vamos partir para a gente entender o passo a passo do processo ali, como é que funciona, porque daí a gente entende, inclusive, esse fato da demora. Por que para alguns demora mais, para outros não? Tem gente pulando minha fila? Não tem, porque se você entrar no cadastro, você tem essa possibilidade de acompanhar seu processo. Quantas pessoas tem na sua frente, inclusive. Eu conheço casais e pessoas que ficam, não, faz 5, 6, faz 4 anos que eu tô na fila e até o... Por que disso? Eu fiquei 4 anos e 7 meses, pra você ter uma ideia. O processo começa assim, o processo você tem que ir até a vara da infância da comarca, da cidade onde você mora, ou de uma cidade vizinha, se a sua cidade não tiver uma comarca, né? Você vai nessa comarca e você entra na fila, você vai na vara da infância e fala, eu quero entrar no processo de adoção. Lá você vai ser acompanhado por uma psicóloga já. De início é uma psicóloga que te acompanha, ou assistente social. Tudo isso eu tô falando no contexto de Maringá, porque se eu fiz em 2018, nós estamos em 25, tem um bom tempo já, né? Então chegamos lá, nós demos um nome e de imediato ela já te dá uma ficha. Na época dava uma ficha que eu confesso que de todo o processo de adoção que mais me incomodou. Sério? É a ficha da escolha da criança, o perfil da criança que fala. Porque você coloca um perfil, é justamente esse perfil e a criança que vai encaixar no seu perfil. Essa é a grande questão. Quem adota não sou eu, quem adota é a criança, porque é o perfil dela que vai bater no seu. Nossa. Então você coloca lá, idade. Não, pera mas aí você me dá uma realidade que vira a chave por completo, porque assim, quantos casais eu converso, quantas pessoas eu converso, eu penso, eu quero adotar. Não, eu quero ficar disponível para... Aí se eu olho para... Fica disponível para um cadastro de uma criança, um perfil, encaixar com o seu, e aí você ser habilitado a adotar aquela criança. Ficar com a guarda provisória, dependendo da idade. Todas têm guarda provisória, umas mais, outras menos, depende da idade. Ok. Daí você entra no processo, você recebe a criança. Mas para isso acontecer, você tem que escolher. Isso, confesso que isso me incomodou. Porque você escolhe cor, você escolhe sexo, você escolhe idade, se tem doença, se não tem. Isso, confesso que, porque parece, eu comparando, parece que foi querer uma criança não ir no mercado não quero essa fruta, eu quero essa. Então, confesso que me incomodou. Tanto que a única coisa que eu e minha esposa a gente colocou como critério na época foi até 4 anos de idade. Então, de 0 a 4 anos de idade. Uhum. Então, podia ser qualquer sexo e cor, a gente tanto faz pra gente. Qualquer cor, qualquer sexo. E a gente só não queria doença sem cura. Tipo, câncer, ou algum tipo de AIDS é boa, né? AIDS, câncer, ou algum tipo de doença sem cura. Tanto que a minha filha, quando ela chegou, ela tinha toxoplasmose. Nossa. É uma doença congênita, né? Que passou da genitora pra ela. A gente fez o tratamento por 1 ano ali com ela ali, né? Até curar, graças a Deus, curou. Graças a Deus. Então, assim, você faz essa ficha e você entrega. Depois pede várias documentações. Você vai pegar a negativa da Polícia Federal, da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Você vai ter que comprovar endereço. No caso, eu e minha esposa, nós somos casados. A gente entregou a documentação de casamento ou de união estável, enfim. Você entrega tudo isso. Você formula toda a documentação, você passa para um psiquiatra. E isso depois que você juntou toda a documentação, a psicóloga vai fazer uma visita na sua casa. E ela volta com aquela ficha que você fez inicial. Mostrando que a característica da criança, o perfil da criança. Eu e minha esposa, a gente está bem convicto, batendo martelo ali, não vai ser isso mesmo. E faz um curso de 4, na época era 4 semanas, era segundas-feiras. A gente ia aqui no Fórum em Maringá e assistia um curso lá durante 4 finais de semana. Quando acaba o curso, daí você está habilitado, daí você entra na fila da adoção. Mas entre o processo de entrar e habilitar, eu lembro que foi no dia do aniversário do meu irmão, foi dia 23 de fevereiro, se não me engano, de 2018. A gente falou assim, a gente foi no fórum. Fevereiro, março, abril, acho que em junho a gente tá habilitado já. Junho? Acho que em junho a gente já tá habilitado. Fevereiro, março, abril, maio, junho. 3 meses depois tá habilitado. Quando você fala habilitado, eu tô com a documentação, eu preenchi a ficha, habilitado pro cadastro. Já tá habilitado no cadastro nacional, tava dentro do cadastro nacional. Então tudo aquilo que eu fiz, passar pelo psiquiatra, levantar a documentação,
Tudo. Psicólogo, visita a minha casa. Tudo. Tudo antes. Ela vai, tudo isso é visto, monta-se o processo, fala, ele está habilitado a entrar na fila. Aí que está a grande questão. No meu cadastro estava de 0 a 4 anos. Ok. Uma situação hipotética, eu estou lá em 20º. Vamos mudar a conversa. Eu sou o primeiro da fila. Ali. Tô na bica. Só que a criança que chegou tem 5 anos. É sua? Não, porque o pedido é 4. Pô. Ele vai subir a fila, achar uma família que tá com aquele, Próximo. que tem um perfil daquela criança, aquela criança vai ser adotada pelaquela família. E eu vou continuar ali, não vou perder meu lugar, mas vou continuar ali até o cadastro, até a criança, você pegar o perfil da criança e adaptar ao meu perfil, encaixou, daí a psicóloga chama você, daí você vai ter uma entrevista com ela, eles vão contar toda a história da criança, literalmente tudo que você imaginar, tudo que permeou, não tem nada escondido, tudo é dito. Ele vai falar, você quer continuar? Eu falo, beleza, agora eu quero. Daí vai ter que refazer toda a documentação de novo, levantar todos os documentos, entregar de novo para o fórum, para o juiz e o Ministério Público falar, essa família pode adotar. Depois elas entregam. Por que tudo isso? Eu falo assim, às vezes pode acontecer assim, nossa, mas é muito burocrático. Não é. Porque tem que ter certeza. Eu comecei falando já, para que você quer ser pai? Exato. Porque o processo de desadoção é desadotar, literalmente. Você pegou, você fez todo esse processo. Tô com a criança, eu posso estar com a criança em casa e não adaptar e entregar de volta. Mas a sequela que isso causa na cabeça de uma criancinha, de uma criança, ela se entrega novamente, muitas delas são grandes. Não, que isso para mim é complicado falar, mas tá em lei, existe, eu tô com a criança, eu tenho, e aí eu vou relembrar, porque chegou um caso para mim, que não vou citar nomes, né, não convém, mas assim, a família acolheu, está com a criança já, e levou para batizar, né? Não pode batizar que essa criança não é sua ainda. Então, aquele tempo de... Como é que... Eu não sei, aí você me fala. É um tempo de adaptação? Um período de adaptação. Ela vai variar, depende da idade da criança. Mas nesse tempo, se a criança não se adaptar... A criança não, né? Mas é que não entra na minha cabeça um adulto que quer adotar. Rasgando o verbo contigo, assim. Eu quero adotar. Faço todo esse trabalho, sonho. Só se estiver pensando no mundo de faz de conta. Porque, assim, a realidade, igual eu comentei, nua e crua... É que dói ser pai. Dói ser mãe. A gente acaba romântico. É lindo, maravilhoso, cara. A melhor coisa que aconteceu na minha vida é ser pai? Mas dói na carne ser pai. Eu acho que a gente estava até falando aqui em off antes, né? Sim. Tudo. O casamento a gente romantiza. A maternidade romantiza, mas ninguém sabe que depois tem lá o período puerperal, lá a mulher, depressão pós-parto. Uma grande maioria das mulheres passa por isso. Eu nem sei, mas nem imagino que é isso, mas deve ser muito difícil. Isso não é fácil. Fora a amamentação, não é uma coisa, aquela coisa de filme que coloca no peito e olha. Nossa, tem mulher que sofre com o peito que racha, dor. Cara, tudo se romantiza. Então a gente tem que entender que as coisas têm um lado bom e tem o lado mais difícil de tudo isso. A adoção vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a adoção tardia, que é normalmente as adoções que mais tem desadoção. Eu não tenho esse dado exato, mas provavelmente porque é o que dá mais Sim. isso. Você imagina você receber na sua casa, você está lá com a sua casa toda estabelecida, suas coisas no lugar, e você recebe uma criança de 10, 12 anos de idade. Ele passou 10 anos da vida dele vivendo em situação que você não tem a mínima ideia do que essa criança passou. Tem porque é falado, mas tudo bem. Ele entra na sua casa e vai ter que mudar toda a rotina dele. Lá no lar é ele mais não sei quantas crianças junto. Agora ele tá vivendo na sua casa, tem regra, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que se alimentar, tem que dormir no horário. Para ele é muito difícil, ele vai te testar no limite, inclusive testar se você ama ele. Ele vai te testar no limite. E você vai ter que ser o adulto da história, porque quem quis colocar ele lá dentro, por mais que o perfil dele bateu no seu, mas quem quis trazê-lo para sua casa foi você. Você tem que entender o que é maior acima disso. Chama-se amor. Então, se você fez uma escolha com amor e você fez aquilo sabendo o que você queria fazer, você passa por cima. Porque, como a gente falou, é a parte que não aparece no Instagram.
Sim. É a parte que não aparece nas redes sociais. Não é bonito de se ver, de se falar. É difícil. Hoje mesmo eu falo. Saímos hoje cedo pra tomar um café e minha mulher, misericórdia. Minha filha foi fazendo pampeira até num restaurante. Eu descobri, eu acho que ela não quer ficar... Quando tá com fome, fica brava, porque não pode. Comeu, parou. Mas assim, isso aí ninguém posta nas redes sociais. E a mesma coisa da criança. Essa criança chega de adoção tardia, grande parte delas chega de adoção tardia, ela vai te testar. Então por isso que na hora da escolha você tem que pensar. Isso me fez lembrar de uma história, quando eu fiz o curso de adoção, lembra que eu falei que tem um curso que a gente faz? Sim, preparatório. Tem uma história de uma mãe que entrou na fila e ela pediu bebê. Por exemplo, se você pede hoje um bebê, o tempo de fila que você vai ficar é muito maior, porque a quantidade de bebê é bem inferior a crianças maiores. Então, então você vai demorar mais, literalmente, para receber seu filho. Começou a demorar e ela queria ter filho, porque cargas d'água, eu não sei, queria ter filho. Começou a aumentar a idade, para acelerar o processo, porque se você aumenta a idade, a possibilidade de diminuir o tempo é maior. Quantas crianças maiores estão esperando uma família, né? E até que veio uma criança. E aconteceu isso que eu tô te falando. A criança foi testando no último se ela ia amar ela mesma. Colocou a prova. Colocou a prova e ela desadotou. Nossa. Que você causou na vida dessa criança? Que trauma você causou na vida de um ser humano? Porque você simplesmente... Por que você quer ser pai? Essa é a pergunta que tem que se perguntar. Antes de começar o processo. Pensa e fala, por quê? Acho que a grande questão é essa. Ao que você tiver total convicção para que você quer ser pai... Entra, mergulha de cabeça, o processo é rápido, não é demorado o processo. O tempo de fila vai variar de acordo com as suas escolhas. Justo. Tem gente que quer escolher mais velho, legal, pode demorar menos. No meu caso, a minha veio bebê porque coisas que só Deus explica, né? Ah, sim, não. Mas assim, pra mim, choca ouvir falar que eu não imaginava que... Eu escolhi a criança... Primeiro que eu imaginava, eu quero adotar. Pra mim era ir lá no fórum, quero adotar, fazia o cursinho e já começava a ver as crianças. A gente entender esse negócio que daí muda a chave, né? Não, o perfil da criança que tem que encaixar com o meu. Entender isso pra mim vira uma chave sem fim. É uma coisa extraordinária. Porque assim, todo o processo não está para o pai, para a mãe que quer adotar para o adulto, né? Está para proteger a criança. Não, em primeiro lugar é a criança. Essa é a grande questão. Tudo tem que ser pela criança. A parte lá é o lado fraco da história. Minha filha, se você for analisar, se hoje eu negligenciar minha filha, ela morre. Ela tem 3 anos, ela não sabe viver igual um adulto vive. Ela não tem essa independência. Então tudo depende de nós para ela, né? Então quando a gente fala em adoção, é justamente essa criança que eu tenho que preservar, que eu tenho que zelar, que eu tenho que cuidar, que o Estado tem que cuidar, né? Para depois entregar para uma pessoa e saber, essa pessoa que está recebendo, ela quer e tem que dar certo. Tem que dar certo, sim, no sentido de que todo o processo foi feito de maneira correta e que dê certo mesmo. Porque assim, e é correto eu falar que eu sei de uma menina que engravidou e quer dar para adoção. Eu ir lá de papel passa. Antigamente se ouvia muito, mas hoje eu não sei se é comum, na nossa região não. Existe ainda. Existe. Não só existe no Brasil de maneira geral. Adoção brasileira chama. Mas é ilegal. É ilegal. Até porque, em qualquer momento, se essa família voltar atrás e falar aquele filho é meu, e aconteceu a situação dessa forma, a pessoa que adotou de maneira ilegal, ela vai perder a guarda. Vai voltar para a família. A justiça, ela quer a criança junto da família original que fala. Tá na lei fala esse termo. A família natural. Não, desculpa, não. A família natural. A família adotiva sou eu, no meu caso, né? Mas a família natural, até o último caso, vão procurar... Se a mãe não quer, vão procurar o pai. Se o pai não quer, vão procurar tio. Se o tio não quer, vão procurar a avó. E, em último caso, eles vão tirar, destituir o vínculo familiar da criança. É o último caso. De quando isso acontece, aí tudo bem. Daí não volta mais também. Uma vez destituído, não volta mais. Tá, mas então, assim, se tem, igual no caso, voto que me chegou, que eu não gostaria de falar o nome, esse período de adaptação, tem 1, 2 anos, 6 meses? Depende do tamanho da criança, da idade da criança. Por exemplo, adaptação para um recém-nascido não tem. Adaptação para um recém-nascido é a vida real, igual a minha filha. Chegou com 1 mês, chegamos lá, entrega no meu colo e vambora. Daí eu tenho que me adaptar a ela, né? Noite sem dormir, trocar fralda, e aí vambora. A coisa que eu mais sofri na época foi o sono.
que mais me pegou. Por quê? A criança acorda, não tem hora. Só que mesmo assim, eu teria 90 dias de adaptação. E o juiz, nesses 90 dias, você é acompanhado pela psicóloga. Porque qual que é o princípio ali que o juiz, o Ministério Público, que eles estão pensando? Essa família está tratando da maneira que tem que ser tratado? Então, por isso que é 3 meses de convivência. Só que no nosso caso, a gente começou o processo em 2 de fevereiro. Ela só foi ver, a guarda definitiva só veio em setembro. Então eu fiquei de 2 de fevereiro a setembro com a guarda provisória. Ela com nome ainda que não era o nome definitivo, que está hoje. Mas aí, desculpa perguntar. Não, desculpa, não, perguntar tudo, inclusive pra gente tirar todas as dúvidas. Mas então assim, está contigo, no teu coração é sua filha, ponto, acabou. Mas no papel perante a lei... Ainda não, eu tenho a guarda provisória. Nesse momento eu tenho a guarda provisória. É estranho falar isso, mas a criança, quando ela perde o vínculo lá familiar, da família original dela lá, que destitui a família dela, ela deixa de ser filha daquela família. Sim. Eu tenho vínculo, eu vou ter a guarda provisória dela. Mas na verdade quem é responsável por ela, em qualquer circunstância que acontecer, até eu ficar com o definitivo, é o Estado. Nossa. Essa criança que pertence ao Estado. Porque o Estado tem a guarda dela no sentido de cuidar dela. Tá passando para mim, para que eu possa ver se eu tenho essa capacidade durante o tempo de adaptação. Fora tudo que eu fiz. É que eu olho para você e vejo toda a capacidade, todo o querer, para sua esposa também. Não tem como não cuidar bem de uma criança. Mas tem casos também que... Tem casos e casos. Mas a grande maioria, isso é sem sombra de dúvida. A pessoa entra sabendo o que quer. E vai cuidar com todo o amor do mundo. É que, assim, infelizmente, o que vem na mídia não vai aparecer o que... deu certo. O Digão lá cuida, a filha tá crescendo, tem plano de saúde, tem não sei o que, estuda, nananana. Isso não vai aparecer. Não, isso não vende. O que vai vender? A criança que foi adotada, que ficou rebelde, que é a grande questão que todo mundo tem medo de adotar. Porque criança adotada é rebelde. Eu escutei minha adolescência inteira. Pô, mas até que você não deu tanto problema na adolescência. Então, né? Mas tem que dar problema pra quê? Se fosse assim, eu chegava na penitenciária, ele só tinha filho adotivo. Parar. Essa eu vou usar. Isso aí é balela. Eu tenho, assim, parece que vem com uma tarja, né? Filho adotivo vai dar problema. Não, então. Via de regra, bom, igual você falou, a dona Maria e seu Borges, que são meus pais, me criaram, me fizeram o que eu sou hoje. Casos assim não vai aparecer. Nunca. Não, isso não vende. O que vai vender é o seguinte, vai vender o que deu errado. Sei lá, 99,9%, 99,99% dá certo. 1% de um irresponsável que cometeu alguma coisa contra uma criança, é esse que vai falar. Ele coloca em xeque uma coisa que funciona muito no Brasil. E é muito organizado. É muito organizado, eu tô falando pra você. Tanto que a adoção brasileira não aconselha ninguém. Se alguém um dia colocar uma criança na porta da sua casa, a primeira coisa que você faz, comunica as instituições legais para tomar conta. Tem que chamar a polícia, avisa ao Ministério Público, a vara da infância, alguma coisa. Mas não pega, não registra, porque se essa família original, essa genitora voltar atrás, você vai ter criado vínculo, amor, seja o que for, vai tirar. E tem agora. Não. E vai levar embora. Vai levar embora. Meu pai. Claro, a gente tá falando uma situação assim. Depois vai ver o outro lado também, se essa mãe que abandonou ter condições depois para criar, mas não faça. Brasileira não faça. Só causa dano a você, dano à criança. Tinha muito antes. Hoje é mais organizado, né? Mas continua tendo ainda, nos interiores aí. É que assim, é gostoso escutar a sua fala no sentido que num país que muita coisa às vezes a gente demora a acreditar que funciona. Sendo muito bem sincero, né? Num país que é só do futebol, que nem de futebol eu gosto muito. Se me colocar pra falar, você quer assistir a final da Copa do Mundo ou se é a final da Olimpíada de 100 metros rasos, eu sou o cara que vai assistir a final eu vou preferir Usain Bolt. Mas assim, escutar isso que é uma coisa certa, que é uma coisa correta, que é uma coisa que funciona... Pô, funciona muito, é muito sério. Eu acredito que faz o pessoal perder o medo de querer entrar na fila. Maringá tem um lar que cuida, inclusive, de mulher e criança em estado de vulnerabilidade. Que é o lar preservação da vida, ou preservando a vida, eu sempre confundo. Sempre que cargas d'água. Inclusive, foi lá que a genitora da minha filha
ficou antes da entrega voluntária, que é outra coisa também que as pessoas não sabem. É nesse mérito que eu queria entrar agora. A entrega voluntária, o nome já fala, é a mãe que não vai querer o filho. Por quê? Porque daí a genitora, na verdade, a genitora não vai querer ficar com o filho. Então ela pode entregar. Você tem lei do Evandro Araújo lá, o nosso amigo Evandro aqui de Manaus, ele criou uma lei que manda colocar essa informação na rede pública de saúde, na escola, que mulher grávida ou que está grávida pode entregar, que não é crime. Tá. Que é o nascituro que eles falam, entrega do nascituro, adoção do nascituro que falam. Eu ouvi falar. Na verdade, eu escuto falar um monte de coisa. Se fala muito bem de tanta coisa, e principalmente uma propaganda muito boa, e aí, do aborto em si, mas disso eu raramente escuto e poucas pessoas falam. Da adoção? Da adoção e, assim, da entrega, que é legal no sentido jurídico falando, que eu estou amparado pela lei e a mulher está grávida e quer entregar a criança e talvez está num desespero, alguma coisa, e isso é legal, tem uma lei para isso, então. E eu não escuto falar disso. Tem, acaba não sendo, porque pode acontecer, eu acho que acontece até algumas formas de aborto, que a pessoa no desespero ali, se eu entregar minha filha eu vou ser preso, coisa nesse sentido, a pessoa desespera e faz o ato que é mais severo. Sendo que, na verdade, se alguém tivesse informado essa mulher de que ela poderia levar até o fim, que tem instituições, inclusive em Maringá, que auxiliam isso para você entregar de uma forma humanizada. Essa é a grande questão, humanizado tanto para a mulher quanto para a criança. Se ela opta por isso, ela vai ter um tratamento humanizado. Eu falo assim, e aí eu quero entrar nesse mérito contigo, porque o que é lei, né? Eu sou cristão, eu sou católico, tenho a minha... Até porque se eu fosse apoiar o aborto, para mim eu não estaria aqui. Ponto. Minha mãe com 19 anos engravidou, poderia ter abortado? Sim. Poderia ter jogado no bueiro a criança? Também. Mas graças a Deus, a Edna, minha mãe biológica, resolveu dar para adoção. Mas o que está aprovado em lei é lei. Está lá. Quem aprovou, de que maneira aprovou, como nós brasileiros, como o maior país cristão deixou aprovar, é outro mérito. Já está aprovado a questão do aborto. Mas é pouco falar dessa situação. Opa, peraí, tem uma saída para você. Não precisa um desespero tamanho para deixar uma marca tão profunda da morte do bebê, uma marca imensa na tua história, que é o aborto. E eu não escuto nada, quase zero. Você pode entregar. Fala pouco, na verdade, né? Tem essa possibilidade. A mulher pode fazer isso, entregar o nascituro. Fala que é adoção de nascituro que fala. Você pode, por lei, inclusive. Tem tudo que tem, acho que o artigo 166 do ECA e o 19A. Eles vão fazer tudo que regular tudo isso. Ele vai ter um regulamento já específico na lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que isso possa ser feito. Por exemplo, a entrega voluntária, a mãe pode entregar, é humanizada, tem que ter instituição para isso, para receber essa mãe, receber essa criança. Quando é feito o parto, ela é separada da criança, ela tem 10 dias de arrependimento. Legal isso. O juiz, o Ministério Público vai estar acompanhando junto com as psicólogos, assistentes sociais, vão estar tudo em volta disso. Uma mulher tem 10 dias para pensar, 10º dia falou, não voltou, não arrependeu, a partir daquele momento ela não tem mais direito, é irreversível, irrevogável. Tá, mas ela não pode mais voltar a querer não ter mais contato com esse filho. Tá, aí você pode falar, o Matheus é cristão, tá falando porque o podcast vai puxar uma sardinha para a igreja. Isso é uma lei federal. Tá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai regular tudo isso. Ponto. Tá no ECA que fala como você faz, de que forma você faz essa entrega, tudo que tem que ser feito. A participação da mãe, sempre pensando que eles vão zelar pela integridade física da mãe e da criança. Das duas. Das duas, claro, sempre. Tanto que a questão do aborto, que causa tanto barulho no Brasil, pouca gente sabe. Mas a lei do aborto no Brasil ele tem algumas possibilidades. Por lei, criança, em caso de estupro, mulher que não quer seguir com a gravidez por causa de estupro, né? Falei, sim. Tem mais um que agora me fugiu. Estupro, criança que nasce sem cérebro, né? Sim. Que nasce sem cérebro, não, que nasce acefálica, que fala, acefálica, né? Acefálica, mas essa não tá nem aí. Essa aí foi
foi pelo STF. STF que estabeleceu. E a outra, estupro e risco de vida para a mulher. É só esses 3 casos que não é caracterizado o crime. Tanto que se você cometer um aborto no Brasil hoje é crime. Está tipificado no Código Penal, você vai até a júri popular. Incitar o aborto também. Só que a grande questão do aborto, acho que a grande questão, é quando usam isso para palanque eleitoral. No Brasil, infelizmente no Brasil, isso é utilizado para palanque eleitoral. Para ganhar voto de uma certa comunidade, discurso, uma certa comunidade tradicional. Eu sou católico, sou cristão também, mas existe toda uma questão religiosa de grupos mais conservadores dentro do movimento evangélico, da igreja evangélica, dentro da própria igreja católica também. Então usa esse discurso para ganhar voto. Essa é a grande questão. Eu uso isso para isso. E o mais complexo de tudo isso, né? Quem decide isso não é mulher no Brasil. Quem decidiu a lei do aborto provavelmente não foi mulher. Não foi mulher, porque a maioria do Congresso Nacional Brasileiro é composta por homens. Por homens. Então, assim, é uma coisa complexa. Eu falo para todo mundo que é muito difícil esse assunto, mas eu tenho uma posição bem formada. Primeiro, quando a gente fala em aborto por estupro, o que eu não estou levando em consideração? Que só existiu aborto porque existiu uma violência anterior. Estou tratando, ok. Ninguém não vai existir. É uma via de uma mão única. Só tem um aborto por estupro porque aconteceu uma violência sexual contra uma mulher. Horrenda, terrível. Detalhe, pouca gente sabe. A grande maioria, para pegar pesquisa, não acredita em mim não, procure que você vai achar. A grande maioria são estupradas, violentadas dentro das suas casas, normalmente por parentes próximos, normalmente meninas. Terrível. Cara, isso é terrível. Então, ela engravida, ela tem o direito, se for menor de idade, quem vai falar que vai finalizar ou ter o ato é o responsável legal, no caso seria os pais, não é a criança. Até isso fazem confusão, não é a criança, ela não tem esse... mas não foi aprovado pelo... Eu esqueci o nome, o pessoal do Conselho Tutelar, que estava tentando colocar uma situação ali pelos conselheiros, até me ajudem depois, quem puder me dizer aí se foi aprovado isso ou não, que estava em votação para que não precisaria nem do contexto dos pais ali futuramente, mas eu não sei se foi aprovado. O que tem na lei é isso. Entendi, ok. Então não foi votado, na lei é isso. Então tem que ter consentimento do responsável legal pela criança. Se for maior de idade, a própria pessoa foi violentada. Em risco à saúde da mulher, isso já é uma questão consolidada, né? Se vai entre a mulher e um filho, a mulher tem chance de fazer outro filho, de seguir a vida dela, tem toda uma história pronta. A criança vai iniciar o processo ainda, então nesse sentido pode. É legal isso aí, tá? Mas nesse caso, bom, ok. E a outra coisa, a criança que nasce sem cérebro, acefálica, como é que funciona? Ela não vai sobreviver, ela vai viver algumas horas que isso é comprovado, isso tem que ser comprovado, claro, mediante a laudos médicos, enfim, é nesse sentido. O resto no Brasil é barulheira para ganhar voto, infelizmente. E se perde. E é o que perde muito tempo com isso, perde muito tempo, tá lá. Eu sou muito bem claro no sentido, é que pra mim, pra você também dói na cara, porque a sua filha, né, hoje, né? Nem passa pela minha cabeça isso. Não gosto nem de falar assim, é muito branda a lei no caso, pra mim, pra quem faz um caso desse. Mas eu falo assim, é que pra mim dói na carne o sentido assim, igual eu falei, quem deixou aprovar a lei, eu, Matheus falando, quem deixou aprovar a lei, ok, a lei está, deixamos passar a lei aprovou, beleza, é pro bem da mulher, ok, já existe a lei, ponto, tá lá. Mas no caso que no Brasil gosta de virar palanque, no Brasil a gente gosta de fazer muito barulho, alarde, e se libera uma situação dessa, vira bagunça. Se não na lei propriamente dito. E você quer que eu fale a verdade? Eu acredito que não aprova. Vai demorar. Ninguém, pra você ter uma ideia, queriam incluir na lei a questão da criança sem cérebro, acefálica, né? Acefálica, acho que é isso mesmo, não sei se eu estou errando a palavra. Enfim, sim, eu vou usar esse termo. Não votou, precisou o STF fazer isso virar uma norma. Não foi pelo Congresso Nacional. Quem fez foi o STF, que teve que legislar, que não é... Tem toda uma discussão se pode legislar ou não o STF, mas teve que ser por eles. Não tiveram coragem.
Eu falo assim que uma... Mas não é mais sofrimento pra uma criança? Sincero, já não vai ter condição alguma de tocar. Então, no meu sentido... É doído, né, cara? É uma coisa... Nossa, é porrada. Ai, senhor. É faca na caveira. É duro. Difícil. Mas no sentido assim, eu falo... Porque pra mim dói na carne, e principalmente eu falo... Tem a opção de vida? Então, aí que tá. É o que eu falei pra você. Se ela tem a opção de viver, se ela tem condição de viver, não tem que tirar. Nem pode. Nem pode. No caso de tirar, é porque não tem condição de vida mesmo. E aí que eu falo, e eu já escutei isso, tá? Não adianta você ficar debatendo essas coisas, porque não sei o quê. O Brasil é assim mesmo, você fala, não, mas o que eu puder tá falando no sentido que tem condição de vida? Pode dar pra adoção? Dê. Tá na lei? Outra coisa. Tá não sei o que, porque assim, porque eu vejo um palanque lindo, maravilhoso pra essa cultura do aborto. Parece uma coisa assim, se torna uma... é só ir lá tirar um... Não. Né? Conheço meninas que abortaram, né? Causa trauma também, meu. Isso aí... Bom, ok. Tem toda uma situação. Mas eu vejo essa mídia linda, maravilhosa sobre isso. Essa cultura. E a cultura da adoção. E principalmente da entrega legal. Olha, você tem uma opção a mais. Não quer respirar um pouco? Você pode entregar, vai estar bem cuidada. Nós vamos entregar teu filho. Você tem 10 dias, igual você falou muito bem, de prazo. Talvez você queira desistir. Eu não lembro aonde. Uma casa, acho que é de Curitiba. Ela até veio, uma das primeiras que eu entrevistei, que ela auxiliava. E muitas querem levar e depois dar para adoção depois que escuta o coração do bebê. Mas assim, eu falo nesse sentido da boa propaganda para a adoção. Dá mais uma via, mais uma saída, mais um... Eu posso te responder de uma forma isso. O que dá voto? Você fazer palanque com adoção, você vai ganhar voto? Agora, eu vou fazer palanque falando que eu sou a favor do aborto. Ou eu vou fazer palanque falando que eu sou contrário ao aborto. Qual dá mais voto? Qual chama mais atenção? Sim. Então, assim... Daí, a vida fica para segundo, terceiro plano. Por isso que a gente tem que levantar a bandeira mesmo da adoção... falar pra minoria, que a gente grita pra quase ninguém. Sim. Só que eu saí gritando aqui, se eu fosse fazer um programa especificamente aqui, a gente fosse falar um programa, em vez de ser podcast adoção, podcast, sei lá, uma coisa associada ao aborto, ou alguma coisa contrária, ou ao contrário a isso, provavelmente daria muito palanque. Sim. Muito, causa muito barulho, as pessoas gostam do assunto. Por bem ou por mal, eles gostam. A adoção ele tem menos barulho, né? É difícil ser... vamos ser sinceros, que é uma realidade, é pé no chão, né? É vida, é família, é dureza, é algo que, vamos falar, eu sou o que sou, da maneira que sou, bem ou mal, dando os meus problemas, tendo as minhas chagas até hoje, mas eu sou o que sou, estou aqui pela adoção. Porque um pai igual o Digão, uma mãe igual a Ju, vou fazer opção para essa criança. Vou dar uma chance para essa criança. Vem cá. Você sabe o que eu falo? Tem uma coisa que é mais forte que isso. Minha filha me deu a chance de ser pai. Não fui eu que tive a chance de ser pai dela. Teria vários. Vários. Ela me deu a chance de ser pai. Ela me deu a chance de ser uma nova pessoa. E quando ela chegou, ela me adotou. A gente costuma falar no podcast, eu adotei. Não adotei minha filha não, porque me adotou foi minha filha. Ela me fez ser pai. Do jeitinho dela, foi ela. Não é romantizando na vida real mesmo. Não, mas é ela que chegou, quando chegou, ela me fez ser pai. Então eu lembro que quando era comum as pessoas falarem assim, mas a Milena tem sorte de cair no lar que ela caiu. Eu falo, não. Eu tive sorte de ter ela na minha casa. Ela é o presente. Ela é o presente. Não é minha casa o presente pra ela. A minha mãe tinha essa fala. Minha mãe já falecida, né? E eu perguntei pra minha irmã como é que foi a experiência. Eu falei assim, em casa é Fernando, né? Fernando, quando você chegou, você trouxe vida pra nossa casa. A gente não tem a noção até a virada da chave de ser pai, né? Aí eu olho pra você, e eu ainda olho pra vocês. E quando eu vejo com a bebê, eu falo, puxa vida, cara, que coragem. Mas aí eu olho daqui como filho, de quem foi amado, de quem foi adotado, para com vocês e falo,
não pode ficar na média, não pode ficar escondido, não pode ficar uma graça tão grande que é um amor que extrapola. Pra mim, eu olho muito bem claro pra você. Sei que você deve ter tido uma experiência de amor com pai e mãe, com filho, mas pra mim é um amor de adoção que transpassa. Cara, não tem... Se não é explicável, você amar um ser humaninho ali que você fala que... não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Como que eu vou mensurar o que eu sinto pela minha filha? Cara, você é o único ser na vida que eu entrego minha vida por ela. Com toda certeza, no meu mundo. Se eu tiver que fazer a escolha, é o único ser humano. Ser egoísta, não entrego pra outra pessoa? Não, eu entrego pra minha filha. É filha? É filha. Então, assim, quando a gente fala, vamos lá, voltar. Por que que eu sonho e por que que eu, na verdade, por que que eu sinto isso pela minha filha? Porque eu tive que ficar 4 anos na fila, porque em 4 anos eu fui amadurecendo tudo que eu ia ser como pai. Tudo que eu queria fazer, eu fui amadurecendo, eu fui sonhando isso. E detalhe, esses 4 anos me fizeram ser uma nova pessoa, inclusive para quando eu receber ela, eu ter total certeza que eu queria aquilo para mim. Eu amei minha filha só de saber o nome dela. Tamanho ela foi esperada. O dia que me ligaram, falaram o nome dela, falaram, tá chegando. Eu falei, eu já passei a amar minha filha. Porque eu sabia que eu queria ser pai. Essa é a grande questão. Então, o processo não é demorado. Eu vou falar isso, repetir 500 vezes para quem for preciso. O processo é curto. O que demora é seu perfil se encaixar numa criança e essa criança ir para sua casa. Mas tem tanta criança por aí. Tem tanta criança, mas também os perfis não vão batendo. Um exemplo, é bom a gente tomar um pouco de tempo falar um pouco sobre isso. São perfis de criança de idades maiores ali. Moçada um pouco. Essas são as crianças que são menos recebidas. Então você que está aí assistindo o podcast, às vezes tem vontade de adotar uma criança ali de mais de 10, 12 anos de idade, cara, entra na fila que a possibilidade da adoção ela é muito... Eu tenho total certeza disso, porque não é tão comum de você receber com mais agilidade que pegar uma criança recém-nascida. Isso faz diferença também. E sei que tem muita gente, às vezes até estabeleceu na vida, aí tá tranquilo, tem filhos, fala, eu vou querer ter mais um. E existe algumas regras, inclusive, para poder entrar na fila de adoção. É bom a gente saber disso também, exemplificar. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode entrar na fila de adoção, solteira ou não. Essa era uma dúvida minha. Solteiro ou não. Só que a diferença, assim, eu com 18 anos, eu só posso adotar uma criança que tenha 16 anos a menos que a minha idade. Então, na prática, uma pessoa de 18 anos só pode adotar uma criança de até 2 anos. Tá, solteiro que você fala... Ou estou divorciado. Divorciado, solteiro, enfim. Viúva. Enfim, sozinho pode. Só que tem que ter essa distância, por exemplo. Eu falei dos 18 anos, que é a idade mínima, né? Uhum. Idade mínima é 18 anos. Desde que tenha 2 anos a mais, tenha 16 anos a mais que a criança. Ok. Mas aí o trâmite para isso é o mesmo trâmite que o casal for querer. Tanto para o pessoal que são LGBTs também, mesma coisa. Tem amigos meus que estão na fila de adoção. São casal de homem, está há muito tempo já na fila de adoção também. Então, assim, tem todo isso que são mitos que são criados que... não pode, casal do mesmo sexo? Pode. Pode ser solteiro? Pode, desde que cumpra esses requisitos e aquele lá que eu falei atrás, aquela documentação, o curso, passar para o psicólogo, ver a condição, o espaço onde essa criança vai ficar, se é salubre, se não é. Por salubre, fala assim, um ambiente bom, uma casa que dá para acolher uma criança, e tudo isso é levado em consideração para poder adotar uma criança. Eu falaria assim... Talvez eu tô escutando, tô na dúvida e talvez como eu pensei, não, é só entrar lá, dar o nome que já vai estar na lista. Não. Tem um processo, tem que ser lento, você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, se você está nos ouvindo aí, eu acho que o primeiro passo, sai do lugar e procura informação e vai fazer o cadastro. Maringá, ligar na vara da infância. Você liga. Todo o processo hoje, o pessoal que está vendo aí, é todo pela vara da infância. Você liga na vara da infância. É que eu não tenho o número aqui, né? Depois a gente pode colocar até no... Não sei se Sim, você a gente dá um jeito de buscar, coloca lá. É simples, vara da infância, entre em contato, eles vão te passar o dia das reuniões. Inclusive tem uma novidade agora em março, agora, semana que vem. Eu vou começar um novo processo. Para adoção? Para adoção de outra criança. Começar para nova, tudo do zero. Porque no meu caso, teve uma questão ali, quando eu adotei a Milena, antes de adotar a Milena, por isso que a coisa é séria. Por isso que eu falo, é sério, algo que funciona. Quando a gente fez a escolha pela Milena,
psicóloga foi lá na nossa casa. Lembra que eu falei que eu fiz o primeiro documento no fórum? Sim. Trabalho lá em França. A segunda eles levaram lá em casa. Ok. Chegando em casa, o psicólogo olhou para nós e falou assim, ó, vocês são saudáveis, são novos, vocês têm possibilidade de ter outro filho. Se vocês escolherem por ter filhos com o irmão, na época a lei era diferente. Se vir 2 e vocês tiverem um filho e vir gêmeos, vocês podem num dia não ter filho e no outro você ter 4. E na época a gente colocou aqui na cabeça e falou assim, então vou escolher um só. E nós escolhemos um só, ficamos com um só, sem ser irmãos, só um. Tá. Quando a gente escolheu a Milena, quem tá na fila e recebe uma criança, ela tem a possibilidade de receber voltar de novo pro fim da fila, mas manter o mesmo processo. O que aconteceu? Mas como lá atrás a lei falava assim, que quando você optasse por uma criança, se viesse 2, você não poderia pegar. E se você optasse por 2, e se viesse uma só, você não poderia pegar. Então a gente falou, então vou ficar por uma só. Sim. Daí quando a Milena chegou, o Ministério Público foi analisar o nosso processo e falou, o que vocês queriam, vocês escolheram, vocês queriam uma criança só. Tá aí. Daí não vai poder continuar o processo. Então a gente saiu do meu processo. Cara, isso estou falando 3 anos atrás. Já era para eu estar na fila há 3 anos. Daí eu voltar agora de novo lá atrás. Todo o processo vou fazer iniciar. todo o processo de novo. Vai entrar na fila novamente. Graças, Deus abençoe que logo aí tem. Mas logo é 4 anos. Tem pressa não. E passar rápido daqui a pouco. Daqui a pouco tá. Eu que tenho que ficar forte, que cuidar da saúde, cuidar do corpo aqui, porque correr atrás de criança, porque minha filha corre. Nossa, mas com o irmão então é trabalho dobrado. Você vai ver, depois você me conta. Mas o processo, tô falando isso que o processo é o mesmo. Liguei no fórum, antes a diferença é que eu ia lá, né? Agora a gente mesmo já liga e o curso que era presencial hoje é online. Ok. Tem uma situação, pode acontecer da situação de no dia do curso, se você tá aqui, sua esposa tá viajando, ela assiste de outro lugar. Antes não tinha que necessariamente estar os dois. Estar os dois ali no curso. Tá, mas você adotou, então é o processo de novo. De novo. Eu poderia estar no final da fila, mas não deu certo, o Ministério Público não aceitou. Entendi. Rapaz, o que eu te falo, além de que Deus abençoe, vai dar a graça. Daqui a um pouco a gente se esbarra por aí, você fala, Matheus, chegou, eu recebi a outra ligação, aí você me conta. E daí a escolha, de repente as pessoas podem ter ficado curiosas, mas a escolha vai ser a mesma. 0 a 4 anos, independente de cor, de sexo, de qualquer coisa. Deus abençoe que imensamente. Que venha com saúde, que é o principal. É o que eu peço sempre a Deus também. Falo, Senhor, se for mandar, mande só com saúde que dê força. E no caso da minha filha, como veio até com uma doença, que dê condição para tratar e sarar igual será a minha filha. Isso é um coração de pai, né? Mas sabe qual que é a diferença? E pra gente que é pai adotivo é pior ainda, porque o pai, ele não escolhe se a criança vai ficar doente ou não. Ele não escolhe se seu filho vai nascer bem ou não. Ele escolhe ser pai. Eu, como pai adotivo, é a mesma coisa. Tanto que quando minha filha chegou, uma história interessante, né? Chamaram uma família antes da gente. Na hora dela e falaram a mesma história. Ela tá com toxoplasmose, a família negou. Ficou com medo. Quando chegou minha vez, eu falei, traz essa bichinha que eu vou cuidar dela. Foi essa fala que eu tive. Traz ela que eu vou cuidar dela. Eu e minha esposa, claro, do meu lado ali. Porque se ela viesse com isso e fosse biológico, e enfrentar. Eu ia enfrentar. Por que eu não vou enfrentar agora? Tá, mas aí eu te falo, pra encerrando, você tem superpoder? Você tem... O que você tem que você quis enfrentar isso? Superpoder nada, eu tenho amor pra dar pra aquela bichinha, coisa que eu mais amo no mundo. Eu fiz questão de te perguntar, porque parece besteira, mas tem muita gente que fala assim, será que eu dou conta de criar uma criança? É isso que eu quero encerrar já com a tua fala nesse sentido, porque assim, quanto amor... Igual você falou que a criança te escolheu. Ela te escolheu. Mas quanto amor você tá negando, ou tá esperando, ou tá protelando porque não quer entrar numa fila por um medo, por um receio, até talvez de uma doença, ok? Né? Mas, ou assim, do que a criança vai ser do futuro. Sim. Se vai dar certo, vai dar errado. Eu não consigo prever o futuro. O que eu prevejo hoje. Minha mãe tá lá em casa com a minha esposa. É isso, eu consigo controlar mais ou menos o que tá acontecendo ainda. Mas é um amor que eu cheguei a tatuar na pele, ó. Porque o nome dela, a data e hora de quando ligaram pra mim. Quando ligaram pra mim do fórum. Essa é a hora? É a hora. Foi dia 22/10/2022, às 16h32. Que massa. Então, assim, o processo não é complexo, não é difícil.
tem toda uma regulação. Meu pai, é bom a gente falar isso rapidinho antes de finalizar, ele tinha medo de perder a criança. Não tem. Por lei, uma vez passou os 10 dias ali que a mãe perdeu o vínculo familiar ali, acabou. Não tem perigo algum. Perigo é você adotar a brasileira adotar de qualquer jeito. Agora, legal, correto, indo no fórum, na vara da infância. Fazendo todo o trâmite. Não tem perigo algum. Minha filha tá lá, tá registrado meu nome, ela tem todos os direitos como qualquer criança tem. E aí eu lembro da tua fala, daquela outra vez que você veio e a esposa. A adoção é um ato, acabou, foi daquele dia, pronto, gravou na pele. Mas agora é minha filha. Não, adoção é parto. Alguém fica falando assim, eu tô parindo o dia inteiro. Ótimo. Ficou colocando coisas que não existem na vida. Não, ela foi adotada, ela não é. Ok. Foi um ato lá atrás. Como um dia ela nasceu, como você nasceu, eu nasci, enfim, foi um dia. Foi um dia que marcou a história e dali pra frente vambora. Bora. E é simples, gente. Simples demais da conta. O povo coloca muita coisa numa coisa tão simples, cara. O processo é simples, não é demorado, seguro, processo seguro, simples, organizado, uma coisa que funciona. A única coisa que você precisa fazer, você tem que saber que você vai amar esse serzinho, que esse serzinho vai te dar muita felicidade. Isso eu tenho total certeza que vai dar, que dá. Não. Olha, e dessa maneira, infelizmente, eu tenho que encerrar de uma situação que pra mim, eu ficava proseando com você aqui, mais umas 2 horas, porque como eu sempre falo, pra mim marca na carne, na história, eu sou o que sou. Porque Deus me deu a graça de ter um pai e uma mãe igual... Por que não, né? Digão e a Ju. Que a tua menina cresça, olha, imensamente, que nos dê proximidade para que um dia eu possa olhar, nem que for por foto. Que coisa mais linda, que graça de Deus, que com certeza, bem amada, já está sendo. Sempre foi até antes de chegar. Era amada. Tem uma história lá que fala que o filho escolhe o pai, né? Então provavelmente ela me escolheu algum dia. Então ela já era amada sem eu saber que ela existia. A hora que eu soube disso, nesse horário aqui inclusive, foi um amor incondicional que eu vou levar pro resto da minha vida. Amém. E é com essa graça, com esse testemunho, com essa força, com essa coragem desse homem, desse pai, que eu quero te convidar aí a me espalha essa boa nova, manda pra alguém que tá na dúvida, que tem receio, que tem medo, que tem dificuldade. E aí eu vou encerrar com a fala do Digão, para que fique tudo certo para você. Obrigado. Quero agradecer, inclusive, e dar possibilidade nas minhas redes sociais, da minha esposa, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa espalhar isso. A ideia é essa, espalhar esse movimento, como a gente falou, que é um movimento difícil de ser emplacado, assim, ter tanto movimento, mas assim, eu estou à disposição. Falar de adoção, falar de criança, falar de processo de adoção, às vezes tem dúvidas. Tô por aí. Por favor, qual que é, Digão, o teu Instagram? Digão R4. Digão R4. E da minha esposa é Ju Brasil com Z. Com Z, pra procurar a pessoa certa, velho. Obrigado. Deus abençoe. Fica à disposição, quando quiser mais alguma coisinha sobre adoção, vem fácil. Obrigadão. Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, abraço.